Bom dia, já chegou a sexta-feira e nós chegamos também com o seu estilo de vida para encerrar essa semana com chave de ouro. Nós vamos conversar, logicamente, sobre as nossas redes sociais, www.facebook.com/estilovida. Você encontra todo o conteúdo que a gente vai postando na nossa fanpage, como todos os dias a gente mostra para vocês, a gente atualiza vocês do que está acontecendo e como vocês já sabem, também a gente posta tudo o que acontece nos bastidores do programa para vocês ficarem atualizados 24 horas por dia. Além disso, vocês podem mandar várias fotos pra gente, o conteúdo que vocês quiserem que esteja presente na nossa fanpage, vocês podem mandar pra gente também, que a gente com certeza vai estar avaliando aí e sabendo se dá pra dar um crédito pra você, colocar seu nome lá e dizer, olha, o fulano tem uma dica pra gente, aí de repente aparece seu nome, já pensou? É a sua oportunidade, só você mandar a sua dica pra gente. Além disso, nós estamos fazendo uma pesquisa também de satisfação aqui no Amazon Sat pra saber aquilo que você gosta de ver, aquilo que você não gosta, o que você quer saber, o que você não quer, os resultados, né? Pra gente saber se nós estamos alcançando tudo aquilo que você está desejando aí no Amazon Sat. Então é só você apertar lá, clicar lá na pesquisa, inclusive a gente está clicando aí para mostrar para vocês como que funciona mais ou menos, é a pesquisa de 2016, e aí vocês encontram algumas perguntinhas, vão respondendo, e a gente vai sabendo da satisfação do nosso público, se está sendo positivo ou negativo, e de que forma a gente pode melhorar o nosso conteúdo para vocês, porque a sua opinião, como sempre, é muito importante. Começamos inspirados na sua opinião e terminaremos e daremos continuidade ao programa e a todo o conteúdo do Amazon Sat inspirados também na sua opinião. Além disso, você também pode encontrar nosso conteúdo no Instagram, @estiloamazonsat, para aquelas pessoas que são mais práticas e que gostam de uma coisa mais rapidinho no dia a dia, né? Se você quer ver aquele vídeo de 15 segundos, que não demora tanto, é só você clicar lá no nosso Instagram e com certeza você também encontra conteúdos relacionados ao programa, aos bastidores, enfim, a tudo aquilo que a gente está sempre informando para vocês. Além disso, vocês também podem conversar com a gente e dessa vez ao vivo, através do que? Do nosso WhatsApp, 98111 4512. Vocês mandam todas as perguntas, os questionamentos, as dicas ou então aquele depoimento gostoso que a gente gosta de receber, que a gente gosta de ler aqui ao vivo para vocês. É só você enviar para a gente que a gente com certeza vai estar interagindo aí ao vivo. Inclusive, meu celular já está aqui e eu já estou esperando pela sua participação. Isabelle, sobre o que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante, como todos os dias, mas inspirado no carnaval. Sim, o carnaval está chegando aí. A gente já está indo para o fim de semana e nada mais justo do que a gente saber um pouco mais em relação a essa data festiva, em relação à folia. Mas hoje nós vamos conversar com a dermatologista Patrícia Bandeira e ela vai explicar para a gente algumas coisas em relação às crianças. Sim, porque mesmo que as crianças ainda não sejam tão grandes, ainda não sejam adultas, elas querem participar da folia e querem inclusive se maquiar. É isso mesmo, nós vamos mostrar inclusive algumas opções de maquiagens de carnaval para as crianças, mas antes disso a gente vai saber sobre os cuidados que nós precisamos ter com a pele dos pequenos. Bom dia, doutora. Bom dia, é um prazer voltar ao Amazon Sat, ao estilo de vida especificamente, e vamos falar de criança, de cuidados com a pele, de entrar na folia do carnaval. Isso é ser criança, eu acho que é bacana, só que a gente tem que observar alguns cuidados. Em relação a esses cuidados, a primeira pergunta é, criança pode ou não pode usar maquiagem? Tem algumas mães que ficam até um pouco desesperadas às vezes, né? Porque não sabe se pode deixar a filha usar ou não, qual a idade adequada para a gente já inserir as cores, inserir os produtos, de que forma que a gente pode fazer isso? Eu acho que tudo é uma questão de bom senso, né? Na realidade, a faixa etária infantil não é uma fase da vida que seria, ao pé da letra, correto de se utilizar esses adornos, esses utensílios. Nós, como dermatologistas, precisamos alertar as pessoas de que a pele infantil é uma pele muito mais suscetível aos transtornos alérgicos. A pele da criança, em função das suas características anatômicas, teciduais, enfim, ela absorve qualquer tipo de substância que se deposite sobre a pele de uma forma bem mais intensa do que na pele do adulto, por questão de maturidade da pele propriamente dito. Então, sabendo disso, a gente tem que ter bom senso, primeiro, de usar produtos específicos para o público infantil.
Nada de utilizar maquiagem de adulto para criança. Na maquiagem do adulto, a gente sabe, resistente, ultra resistente à água, não removível facilmente. Isso, por exemplo, é contraindicado na pele infantil. Se for, por exemplo, optar por maquiagem na pele infantil, que seja uma maquiagem de fácil remoção, aquela que sai rapidinho com água, né? Que seria uma maquiagem muito mais leve. Mas, repito, tudo com muito bom senso e só reservar esse tipo de utensílio para datas especiais, como, por exemplo, o carnaval. Ou aniversário, né? Essas datas Sim. específicas que elas querem estar mais bonitas. Mas os pais são um espelho para os filhos em relação a isso? Às vezes a gente tem uma mãe mais vaidosa e talvez não seja tão vaidosa assim. Daí você pode ver a criança crescendo com aquele costume, crescendo observando aquilo, né? Eu acho até salutar estimular a vaidade. Eu não acho que isso seja um problema. O problema é quando a criança, como você diz, querendo imitar a mãe realmente é um espelho para a menina, ela passa a querer utilizar aquilo com a frequência, por exemplo, que a mãe utiliza, né? E ela passa a não viver como criança, né? Achando que ela só vai estar bem fisicamente, ou seja, a autoestima dela só vai ser alcançada na cabecinha dela se ela tiver maquiada. Então, isso é um risco. A gente tem que mostrar esse limite para a criança para que ela não ultrapasse, né? Por isso que a gente deve dizer, vamos reservar para os momentos especiais. E quando usar maquiagens, primeiro, de qualidade e segundo, não tão resistentes como a gente costuma usar nas mulheres e voltadas principalmente para o público infantil. Inclusive, às vezes, os produtos, normalmente, né, os produtos infantis, eles são mais suaves, justamente por causa desse poder de absorção da pele infantil. Sem dúvida, como a gente falou, a pele da criança é bem mais porosa, entre aspas, do que a pele adulta. E a capacidade de absorção é 3 vezes maior. Então, a gente precisa ter cuidado. A gente estava comentando antes do início da nossa conversa que é muito importante que a gente preste atenção, por exemplo, no público infantil com tendência alérgica. Existem crianças e as mães que têm filhos alérgicos sabem disso, que desde muito cedinho elas começam a manifestar quadros alérgicos na pele. A pele é um órgão extremamente reativo. Como ele é o nosso órgão de revestimento, quando a gente tem um sistema imune exacerbado, vamos dizer assim, qualquer coisa que você deposite sobre ela, existe a capacidade daquela pele reagir àquela substância. Daí vem as famosas dermatites de contato alérgicas, né? Não é incomum a criança, por exemplo, que costuma pintar as unhas, desenvolver dermatite de contato pelo esmalte, dermatite de contato em pálpebra, que é muito comum, causada pelo esmalte. Isso não nasce com a criança, isso é alguma coisa que pode ser desenvolvida com o tempo. O sistema imunológico, ele vai maturando com o passar da vida do indivíduo, né? Quando a gente é muito criança, nós temos o que a gente chama de imaturidade do sistema imunológico. Né? Então, a gente vai melhorando, entre aspas, à medida que a gente vai envelhecendo. Melhorando no sentido, assim, de não se tornar mais tão sensível a determinadas coisas, entendeu? Então, a pele da criança realmente é um capítulo à parte, que precisa ser respeitada e precisa ser observado esses cuidados, para a gente não ter quadros alérgicos mais severos. É até um puxãozinho de orelha para aquelas tias que às vezes passam no centro da cidade assim, aí vê aquela maquiagem super colorida, super diferente, em formato de florzinha, super fofa, e lembra da sobrinha. Ai, vou levar pra fulana. E a gente não sabe se esse produto pode causar algum tipo de alergia ou não. Não deve. Isso não deve ser feito. A gente deve reservar, primeiro, coisas bem mais leves, cores mais claras, obviamente, e voltadas para o público infantil. Não se deve usar a maquiagem da mamãe, da titia na criança, porque assim, a criança é uma caixinha de surpresa em termos imunológicos. E se a gente ficar cutucando o sistema imunológico dia após dia, ele vai reagir, isso não tenha dúvida. E o grande problema de você começar a desenvolver reações alérgicas desde muito cedo é que aquela pele vai se tornar uma pele muito reativa. Então, se ela alergiza com pequenas coisas, que dirá com grandes estímulos, um medicamento, uma substância um pouco mais agressiva. Então, o segredo é não ficar estimulando ou cutucando o sistema imunológico com coisas que podem ser dispensáveis. Quando a gente fala da maquiagem específica, tem lápis de olho,
tem as máscaras de cílio. Eu acredito que os olhos sejam um dos lugares mais sensíveis, né, e mais delicados, que talvez a gente deva esperar mais um pouquinho na hora de usar na criança. Se você for ao pé da letra, eu acho que a única maquiagem que a criança poderia usar era um gloss, um glossinho labial, né? Que existe o gloss ou o batom mais indicado para o público infantil, no máximo uma corzinha aqui na face, mas só. Eu acho que olhos talvez não, entendeu? A não ser que seja, como a gente falou, um momento especial. É o carnaval, vamos estilizar, adornar, tudo bem. Mas assim, de uma forma geral, no máximo um glossinho voltado para o público infantil. A gente vê muita criança com a bolsinha, com o seu glossinho lá dentro. Brilhoso, tem que ter brilho. Brilhoso, é verdade. E a gente sabe que a gente também não pode tentar abortar isso totalmente na criança, mas conduzi-la de forma séria e correta. E hoje em dia existem alguns batons, enfim, alguns produtos labiais que ajudam até a hidratar. Então, talvez isso seja também um aliado, né? Eu não diria nem só hidratar e usar como filtro solar labial. Isso é outra coisa, tá? E você deu uma grande ideia. De filtro solar. Existem, falando no gancho do tratamento e dos cuidados com a pele, a gente pode dizer assim para a criança, você quer usar um adorno, uma maquiagem? Vamos usar um protetor solar hidratante. Porque existem filtros voltados para o público infantil. Então, por que não utilizar essa vontade da criança de ficar melhor, de se cuidar, para uma coisa boa, no sentido bom? Então, vamos usar, por exemplo, um filtro solar infantil e dizer a ela, olha, fazendo isso, você está evitando manchas na sua pele, você vai ter uma pele bonita quando tiver a idade da mamãe ou da titia, e além de tudo, você vai estar hidratando a sua pele. Ou seja, você traz aquela vontade da criança para o lado bom, para o lado saudável. Tá aí uma grande ideia. Até porque muitas vezes a gente quer usar quando a gente é mais novo e a mãe diz, não pode. E não pode, mas não pode por quê? Daí não utiliza, realmente, como a senhora disse, essa vontade para aquela consciência de que você tem que cuidar da sua pele. E as crianças não aprendem a cuidar da pele desde muito cedo. Aí quando quer cuidar é na fase da adolescência, que já tem espinha, já tem uma situaçãozinha aqui, outra ali, uma manchinha, e fica um pouco mais complicado de você aprender, né? Verdade, eu acho que o hábito tem que ser criado desde muito cedo, né? Olha que maravilha, se você estimular o seu filho, a sua filha, a utilizar um filtro solar desde a infância, imagina a qualidade de pele maravilhosa que ele vai passar a ter na idade madura. Então, isso é um hábito que a gente, aproveitando esse espaço, né, falando de criança, de saúde da pele infantil, poderia estimular as mamães a fazerem. Vamos usar um protetor solar para ir na escola. Aí você diz, mas eles não gostam porque acham oleoso. Isso hoje já não é mais um problema. Existem os filtros de toque seco para pele oleosa. Hoje o mercado, a indústria farmacêutica, principalmente em relação à dermatologia, nos dá uma gama imensa de opções de produtos, né? E isso já não é mais um problema, basta buscar a orientação correta. Inclusive, a gente estava conversando também sobre os filtros específicos infantis. Não é qualquer filtro solar que a gente usa no rosto da criança. Não é qualquer filtro. Eu diria que a pele da criança e a pele da grávida, principalmente, ela deve ser vista de uma forma muito individual. Existem filtros chamados filtros físicos, que são como que reflexores da luz que incide sobre a pele. Eles refletem, a luz bate e reflete. Existem os filtros químicos, são aqueles que absorvem a radiação e impedem os danos. No público infantil e no público, por exemplo, das grávidas, das mamãezinhas, a gente prefere os filtros físicos, são filtros minerais, então são filtros muito menos danosos à pele e que pode ser usado com uma certa segurança. Se você for a uma farmácia, a uma drogaria, você vai ver lá, filtro Kids ou filtro de uso infantil. E isso é sim o produto indicado para essa ala infantil. É até uma boa dica porque a gente está no período de férias, né? Tá terminando quase aí esse período, esse momento, mas ainda estamos em férias e as crianças gostam de quê? De piscina. Não tem criança que não gosta de piscina, então criar o hábito de aplicar o filtro antes de se expor ao sol e o que é mais importante, reaplicar. Se principalmente ela estiver na água, se estiver muito exposta ao sol, reaplicar de hora em hora ou a cada 1h30. Isso é um hábito saudável. Sempre observar essas dicas porque elas são valiosas. Em relação ao filtro solar que é pigmentado, existe hoje em dia um filtro solar para criança que já tem pigmentação? Em geral, os filtros infantis, eles são físicos, não tem
não que o filtro físico não possa vir incorporado com cor, pode, mas no público infantil não se utiliza filtros com cor, com base. Isso se reserva mais para o público mais maduro. As mulheres hoje adoram filtros que incorporam na sua composição uma base, que inclusive já existem bases de vários tons e que se adequam perfeitamente. Mas nas crianças, nós preferimos esses filtros sem cor. Quando a gente compra uma base, doutora, a gente utiliza uma base e que é base mesmo, não é filtro solar, mas ela diz, no rótulo dela diz que existe um fator de proteção. Isso é real ou é só uma enganaçãozinha assim pra gente achar que a gente está protegido? Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que procurar uma marca de qualidade, né? Existem inúmeras no mercado. E eu diria que se você estiver preocupado com proteção e camuflagem, o ideal não é comprar uma base, é comprar um filtro que tenha tom de base. Eu acho que o filtro, ele foi criado com essa finalidade. Agora, respondendo o que você me questionou, existem sim bases cosméticas de qualidade que incorporam fatores de proteção. Só que esses fatores de proteção devem ser em média em torno de 30, não abaixo disso, porque senão você não tem qualidade de proteção. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Se você ainda não enviou a sua participação para a gente, ainda dá tempo. 98111-4512, eu estou esperando pela sua mensagem. Não esquece de mandar.